Nós fizemos esse grupo. Senhor, você faz presente no meio de nós. O Senhor está contigo nessa noite. Ele é fiel ao cumprir as promessas sobre nossas vidas. Oh, Pai.
Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus, igreja. A paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui na presença de Deus, nós já adoramos que nós somos morada do Espírito Santo, que nós somos morada de um Deus que tudo executa nas nossas vidas e nada é difícil demais para quem não possa fazer, né? E hoje ele me deu uma palavra para compartilhar com vocês. Eu fui entender o contexto da palavra, né? Afinal, que a gente lê o versículo, a gente, glória, né? Mas aí eu fui entender, a pastora falou sobre isso na quarta-feira, e Deus foi dando para a gente essa palavra, e eu comecei a refletir como que para a gente alcançar a vitória final, a gente tem que passar por um processo tão doloroso e que mexe tanto com o coração da gente, né? Mas Deus vai nos mantendo de pé mediante esse processo, é isso que eu vejo. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo de número 2. Ageu pertinho de Mateus, antes de Zacarias. Pega a minha Bíblia, ela é que eu vou abrir ela. Glória a Deus. Ela perto. Hoje você entrou aqui triste, desanimado, prostrado, abatido. Vai sair daqui, chega a glória de Deus, porque Deus está no barco, Deus está na nossa situação. Glória a Deus. E aí, o apóstolo abriu o culto com essa palavra, né? A palavra que sai da boca do servo, ela prospera. E ela vai de encontro àquilo que apraz. Aí trouxe para mim essa palavra de Ageu. Ela vai se cumprir. Porque ela vai para aquilo que apraz. Ageu, capítulo de número 2. Fica no final ou no início? Deixa eu ver onde você está, amigo. Deixa eu ver onde você está. Não, lá no. Não sei se é isso. Ageu capítulo 2. Glória a Deus. Ajuda isso ali. Deixa eu achar para a senhora. Desse lado aqui, na sua frente. Ageu 2 aqui, ó. Esse aqui. Todo mundo achou? Nós vamos ler primeiro só o verso 9, que diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A paz de Deus que está comentando essa palavra aqui é uma paz que excede todo entendimento, que tem essa paz em tudo, porque as outras coisas ele traz. Quando a gente consegue alcançar paz espiritual, maturidade espiritual, as outras coisas acontecem. E hoje ele está falando de uma restituição aqui nessa palavra, que nós vamos comentar sobre ela. Aí a gente entende os processos, que a gente é esmagado até lá embaixo, mas é para a gente se levantar e alcançar a vitória, que é cheio de fé. Sabe por que é cheio de fé? Porque Deus vai moldando a nossa fé durante a caminhada. E quando a gente chega na vitória, a gente já está maduro espiritualmente, a gente entende que foi Deus que fez. Não foi a gente, foi Ele que fez, foi Ele que deu, foi Ele que restituiu, foi Ele que contemplou, foi Ele que curou, porque é Ele que faz tudo, né? Em nome de Jesus, podem se assentar. Senhor, nesse momento a sua palavra foi lida, Pai, e eu agradeço ao Senhor por essa palavra, porque antes de falar com a igreja, o Senhor falou muito comigo, Deus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que cada coração que está aqui nessa tarde é um coração que vai receber essa palavra de vitória, vai misturar com fé, para poder receber as bênçãos que estão propostas para a minha vida e para a vida da igreja, Senhor. Ô Pai, eu creio, Deus, que às vezes a gente pensa que servir ao Senhor vai ser uma caminhada inteira, intensa de lutas. Nós sabemos que no mundo passamos por aflições, mas o Senhor mesmo disse que é para a gente ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo por nós. Se o Senhor venceu, nós somos mais que vencedores. E eu não aceito mais, Jesus, o adversário tocar nas nossas
coisas. Eu não aceito mais, Jesus, as portas se fecharem do jeito que elas se fecham por causa da parte espiritual que está agindo contra nós. Eu não aceito mais. Pai, eu creio no nome de Jesus que a partir dessa palavra que está vindo daquilo que apraz em nós, aquilo que o Senhor tem voltado para depositar nas nossas vidas vai ser depositado, porque o Senhor não mente jamais, Jesus. Se o Senhor nos disse na palavra, o Senhor vai cumprir. E o Senhor testificou na palavra de Isaías que aquele servo que libera a palavra prospera. E nós estamos aqui liberando essa palavra, Pai, porque a palavra vai prosperar em nome de Jesus. E eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é nosso. Irmãos, só para a gente entender o contexto, né? Essa palavra de Ageu, ela foi escrita na época do cativeiro. O povo estava no cativeiro babilônico, né? E Jerusalém estava destruída. E a primeira coisa que os inimigos destruíram foi a casa do Senhor. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa palavra, quando eu venho meditar nela, que a primeira coisa que o adversário tocou foi na casa do Senhor. Para poder tirar o local de adoração das pessoas, para poder tirar e desvincular a fé das pessoas ao Deus de Israel. Então, eu comecei a entender essa palavra, que a primeira coisa que o adversário tem que tocar é em nós, templos do Espírito Santo, para tentar desvincular a nossa fé. Mas Deus, nessa palavra, Ele trouxe para nós que a militância contra a nossa vida, ela pode ser imensa, mas maior é o Deus que habita dentro de nós, que não deixa as coisas contrárias virem ao nosso encontro, né? Essa época aqui, irmãos, a casa do Senhor tinha sido construída por Salomão e ela era linda. Ela era muito rica, né? Porque a casa que Salomão construiu era uma casa cheia de ouro, de prata, de pedra preciosa, cheia do melhor aquilo que ele achou na terra, ele colocou na casa do Senhor. Mas eu entendi por essa palavra que o Senhor não queria, não era riqueza, porque ele fala que um verso antes que a gente leu, minha é a prata e meu é o ouro. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu creio assim, ouro e prata ele já tem. Os bens materiais, tudo aquilo que existe foi ele que fez. Então isso ele já tinha. Ele queria, era a presença dele abundando. Né? Aleluia. Ele queria, era uma fé necessária dentro da casa dele. Eu creio que Deus deve ter pensado assim, do que me adiantou uma casa tão rica, se o povo caiu, teve que ser levado em cativeiro, né? E aí quando eu comecei a pensar no processo que esse povo passou, irmãos, ao mesmo tempo que o povo tinha tudo, que eles entraram na terra prometida, e eles tinham tudo, né? A Bíblia fala da terra prometida. O que você quer ver? Aonde que joga o copo? Deixa aí debaixo da cadeira, daqui a pouco a gente joga, tá? E aí, quando o povo chegou na terra prometida, Deus deu a eles uma terra que manda leite e mel, uma terra que o cachorro era do nosso tamanho, né? Uma terra que não faltava nada do povo, nada. Passado o tempo, se construiu Jerusalém com os muros frondosos, se construiu a casa do Senhor para adoração, se construiu tudo de material, mas o coração e o espiritual deixou de ser construído. E aí começou a vir a corrupção no meio do povo. E por isso Deus deixou que eles fossem levados a cativeiro. Mas aí que eu fui entender que Deus permitiu o cativeiro, porque ele ama o povo dele tanto, que Ele deixa a gente passar por certas coisas, para a gente aprender a dobrar os nossos joelhos. Porque se a gente não passar por situações que nos apertam, a gente dobra o joelho não, gente. A gente até dobra, mas talvez não, como a gente louva aqui, olha, fecha a porta do seu quarto e ora, né? Fecha a porta, entra no oculto, no escondido e conversa comigo, que eu que sou o seu Deus vou ouvir a sua oração em secreto e vou te honrar, independente daquilo que você está me falando. Quando a gente não está passando por algumas situações, a gente acha que está tudo ganho, e a gente se esquece de onde que vem as bênçãos, e a gente não pode se esquecer nunca disso, né? E aí, quando teve essa destruição toda e o povo foi para o cativeiro, quando a gente pega o livro de Daniel, quando a gente pega o livro de Ezequiel, quando a gente pega o livro do próprio Amós, né, que fala dessa época do cativeiro, de Zacarias, a gente entende como que o povo retornou para Deus. Eles foram para o
cativeiro, eles ficaram lá 70 anos, que foi prazo estipulado por Deus. Mas durante essa trajetória de 70 anos, o povo se prostrou diante de Deus. O povo se humilhou diante de Deus. O povo clamou pela misericórdia de Deus, clamou pelo perdão de Deus, clamou pelo melhor que Deus tinha para derramar. Porque uma coisa, irmãos, que a gente aprende todo dia na nossa vida com Deus, é que quando a gente tem as coisas espirituais, as outras coisas ficam muito mais leves. Aleluia. Quando a gente tem uma maturidade, como é que fala? Um levantar espiritual em nós, as outras coisas ficam mais leves da gente conseguir vencer e da gente conseguir atingir. E o povo começou a clamar a Deus, clamar a Deus para que o cativeiro acabasse. Daniel ajudou esse povo ensinando, né? Os profetas ensinaram esse povo a palavra para que eles pudessem retornar para o Senhor. E a Bíblia fala que quando o cativeiro começou a acabar, a ser disperso, o rei lá da Babilônia deu a ordem para que o templo fosse reconstruído, para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. Então, o que eu vejo hoje é uma reconstrução de templos. O que vejo hoje é Deus reconstruindo muitas vidas, reconstruindo muitas histórias, para poder honrar com a honra da segunda casa. Glória a Deus. Porque não adianta, irmãos, Deus chegar aqui hoje para mim e derramar toda a prata e todo o ouro da terra sobre a minha vida, se eu, como templo, não estou preparada para receber. Eu não vou saber fazer nada com isso e a minha vida vai voltar a ser o que era antes. Mas quando Deus reconstrói primeiro de dentro para fora, quando a gente recebe o que a gente tem que receber, a gente sabe lidar com aquilo. Glória a Deus. E passa a ser bênção para nós e bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente vê isso claramente nessa palavra, né? Quando o rei dá a ordem da reconstrução da casa começar, a Bíblia diz, né, que Esdras, ele toma a frente ali da obra, que é um escriba, e ele começa a reconstrução da casa com muita simplicidade. Porque Deus não é pomposo. Deus é soberano. Mas pomposo ele não é. Né? E aí Deus, ele fala assim com muita propriedade para esses servos. Eu não quero nada de lindo nessa casa. Ele fala isso com Ezequiel, eu não quero nada de maravilhoso nessa casa para que olhos vejam. Mas eu quero que corações sintam a minha presença. Eu quero que almas sejam reconstruídas na minha Aleluia. casa. Eu quero que pessoas estejam de pé dentro do meu templo. Eu quero que corações estejam curados e sarados dentro da minha casa. Tanto é que a Bíblia fala que o segundo templo, gente, foi construído de madeira, na maior simplicidade. Não tinha nada de luxo. Não tinha aquelas coisas do tabernáculo, né? Que o altar era de ouro, que as cortinas eram de ouro, que os querubins eram de ouro, que o serafim era de ouro. Deus não queria mais isso, não. Ele queria um povo, ele não queria riqueza na casa. Amém. Ele queria um povo de volta. E aí, a Bíblia fala que quando o povo volta, Deus fala assim para Ezequiel, eu não lembro qual capítulo, eu vou ler para falar para vocês. Ele fala para Ezequiel assim: eu derramarei a minha presença em dupla honra dentro desta casa que está sendo construída. Glória a Deus. Sabe, então, gente, o que Deus mais falou comigo nessa palavra, né? A honra da segunda casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, tudo aquilo que nos abate é aquilo que tira a nossa paz. Não é? Deus está falando na minha palavra. Tudo aquilo que nos coloca no pó é aquilo que tira a nossa paz. Cada um tem um motivo diferente para que uma paz seja tirada, né? Mas Deus está falando conosco através da palavra o seguinte: eu estou reconstruindo você. Glória a Deus. Para que a honra da segunda casa em você seja maior do que a primeira. Eu estou reconstruindo o seu coração. Para que quando seu coração estiver pronto, eu posso derramar aquilo que você me pediu, aquilo que eu te prometi, aquilo que eu escrevi a seu respeito. Mas eu preciso que a minha glória esteja dentro de você. E assim, essa palavra é tão linda, gente, que a gente passa por tanta dificuldade. E eu sempre falo para o apóstolo que a gente passa amassado. Tem dia que a gente está com força nem de levantar. Não é? Dá vontade de escurecer o quarto e lá ficar deitado. Porque a luta está tanta que a gente não entende o motivo de tanta luta. Mas aí Deus fala para a gente, tem voz mansinha, né? Que eu falo que a voz de Deus é muito mansa. Ele fala assim: levanta e dobra seus joelhos, eu vou falar com você.
Levanta e dobra o seu joelho, que vou aquietar seu coração. Eu vou te dar uma palavra aqui, ó, que vai ao seu coração, uma frase, como está escrito em Isaías. E você vai entender o propósito que eu tenho na sua vida. E rapidinho a gente levanta, gente. Amém. Porque a gente tem que prestar atenção no que Deus nos fala todo dia na Bíblia. Porque Ele está nos respondendo. Ele pode ficar um ano falando comigo, com você, que a honra da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Que durante esse um ano eu vou crer que a honra da segunda casa vai ser maior para mim. E pode entrar o próximo ano que eu vou crer que a honra da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E quando a honra chegar, eu vou me lembrar que Deus me falou. Eu vou me lembrar do que Deus me prometeu. Eu vou me lembrar daquilo que Deus escreveu na minha história. Porque aquilo que Ele escreve na minha história, na sua, Ele não revoga a gente. Às vezes a gente não sabe entender o prazo, o tempo, o molde de Deus. Mas Ele não revoga em nada daquilo que Ele fala. Glória a Deus. Ele não muda os nossos projetos. Ele não muda esses propósitos que Ele tem na nossa vida. Ele não muda. Ele molda, mas Ele não muda. É isso que eu vejo assim, com muita clareza em Deus. E no final dessa palavra, a palavra hoje é breve, mas no final, vocês já fecharam a Bíblia, eu vou ler aqui para vocês. Em Ageu 2:22, a palavra fala assim: transtornarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos e das nações, transtornarei os carros e os que nele andam, os cavalos e os seus cavaleiros, cairão cada um pela espada do seu irmão. E assim foi. Um inimigo começou a guerrear contra o outro, um derrubou o outro e o povo de Deus foi livre. Então eu creio que na minha vida e na sua, quem crê é sua mão direita. Eu creio que Deus vai colocar um inimigo para guerrear contra o outro, mas nós vamos ficar no meio para receber a nossa glória, a nossa graça e aquilo que Deus tem preparado para nós. O inimigo não vai mais nos enxergar. Nós vamos passar desapercebidos aos olhos deles. Nós vamos passar desapercebidos às armações de Satanás. Nós vamos passar desapercebidos aos laços do passarinheiro, às obras de zombaria, porque quem nos cobre é o Senhor. E essa tem que ser nossa fé. Amém. E continuando, a palavra diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel. Zorobabel é um sacerdote, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ajuda ela aí, Bebê. Glória a Deus. Aleluia. E aí, gente, o que eu entendo com essa palavra? Acho que fala no microfone, que a voz hoje está ajudando. O que eu entendo com essa palavra aqui? Eu te farei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, como um anel de selar. Comparou ele a um anel de selar, né? E esse homem era um sacerdote, nós somos sacerdotes. Amém. O que Deus está falando para nós é assim: eu não vou te dar um anel de selar, colocar no seu dedo para você fazer. Você vai ser o meu anel de selar. A partir de agora, onde você tocar e profetizar, abençoado será, porque você é sacerdote. E eu estou te dando essa autoridade de ser um anel de selar. E quando eu fui meditar nisso, Deus falou muito comigo: cuidado com as palavras. Porque a partir de hoje, mediante a palavra que foi pregada, aquilo que a gente ligar vai ser ligado, gente. E aquilo que a gente desligar vai ser desligado, porque nós somos o anel de selar de Deus. Anel de selar, na Bíblia, significa que bateu o anel, está decretado, ninguém revoga. Glória a Deus. Né? É igual quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei selou o decreto. Ninguém pôde revogar, só Deus revogou. Então a palavra está nos dizendo: olha, quando for selado, ninguém vai poder revogar o reino. Aleluia. Glória. Então tome cuidado com o que você vai ligar, com o que você vai desligar, com o que você vai pedir, com o que você vai concretizar no céu, porque assim vai ser selado e assim vai ser feito, tá? Mas uma coisa que eu tenho certeza, pela fé em Jesus, que a honra da segunda casa vai ser maior. Amém. E eu entendo com essa palavra que, sabe, a gente começa a lembrar que a gente viveu, né, como primeira casa. A gente começa a lembrar das humilhações, a gente começa a lembrar das perseguições, a gente começa a lembrar das palavras contrárias, dos julgamentos, a gente começa a lembrar dos apontamentos, a gente começa a lembrar tudo que a gente sofreu, né, sendo primeira casa de Deus.
Quantas pessoas falam da nossa vida, falam da nossa trajetória, quantas pessoas julgam aquilo que a gente tem ou deixa de ter, ou aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E isso em nós vai atingindo nosso coração muitas vezes, e o mundo espiritual vai sendo atingido por aquelas palavras e vira um peso muito grande para nós. Só que Deus está falando aqui, olha, isso foi a primeira casa, mas eu te chamei para ser a minha casa, templo do Espírito Santo. Isso que a Bíblia quer dizer com a segunda casa. Nós éramos primeira casa, sendo preparados para Deus fazer aquilo que Ele aprova na minha vida e na sua. Mas quando é gerada a segunda casa, cheia da presença, é para nós sermos templo. E aí, esta honra é que vai ser maior do que a primeira. Glória a Deus. Tá, gente? O que eu tenho falado para Deus é o seguinte: que vocês creiam dessa forma também. Vão acontecer coisas que a gente não vai entender nem de onde está vindo. A gente só vai ver que está vindo. Coisas vão ser movidas, a gente não vai nem entender por que foi movido. A gente vai só entender que foi Deus que fez aquilo. Amém. Porque tem coisas que Deus não quer que a gente entenda, não. Ele só quer que a gente receba. Né? Tem coisas que Ele não quer que a gente compreenda quem fez, quem deixou de fazer, quem escreveu, quem deixou de escrever, quem foi lá, quem não foi. Ele quer que a gente entenda que foi Ele que moveu. Glória a Deus. Isso é a honra de Deus em nós, gente. Não é uma honra que vem escancarada assim, olha, eu dei para Paulo essa flor. Está escancarado, fui eu que dei, não. Deus vai fazer florir tudo. E quando a gente vê que o jardim floriu, a gente vai entender, foi Deus que fez o meu jardim. Sabe, eu não vi quem plantou, eu não vi quem colocou a semente, eu não vi quem regou o jardim, eu não vi quem adubou, eu não vi quem fez nada. Eu só vi que floriu. Né? Então, assim, eu creio, sabe, que os cativeiros estão chegando ao fim. Amém. Eu creio que tudo isso que a gente passou até aqui, de luta, a gente vai ter outras lutas? Vai. Mas essas que nós já estamos carregando, que está tão pesado, elas estão chegando ao fim. Porque a hora da segunda casa vai ser maior que a primeira, sim, gente. Amém. Sabe? E a Bíblia fala que todos aqueles que estavam ao nosso redor, gritando, né? Ah, não vai ser, não vai dar, não vai conseguir, não vai concretizar, julgando, apontando, vão ter que ver aquilo que Deus fez. Amém. Porque a Bíblia fala em Joel 2:25 que Deus vai restituir e não vai deixar o povo dele envergonhado mais. Glória a Deus. Chega de vergonha, gente. Chega de humilhação, gente. Vão reivindicar a palavra para nós, igreja. Amém, Jesus. Por isso que Deus abriu esse culto falando em Isaías com o apóstolo que a palavra vai ser lançada por aquilo que apraz. Olha a palavra que vocês estão recebendo. A honra da segunda casa vai ser maior que a primeira. Glória a Deus. Ela está sendo lançada para aquilo que apraz. O que Deus está fazendo? A palavra está sendo lançada para aquilo que você precisa. Isso é o que apraz. Glória a Deus. Para aquilo que eu preciso. Para aquilo que você precisa, gente. Para a gente conseguir colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. E acordar em paz. Amém. Sabendo que Deus está honrando a gente. Amém. Sabe, a gente dormir despreocupado e acordar despreocupado, sabendo que Deus está gerindo todas as coisas. Glória a Deus. E é assim que eu creio. Quem quer que o cativeiro vai caindo? Amém. Eu creio, gente. Eu creio. Creio. Eu não sei de onde vai acontecer as coisas, só sei que vai acontecer. Amém. Eu não sei quem vai se mover ao nosso favor, eu só sei que vai se mover. Amém. Aí eu lembro, quando eu prego essas palavras, eu lembro dos milagres que as pessoas testemunham, né? Aquele testemunho que a gente comentou aqui uma vez, que a pessoa ia ser assaltada e que ela pediu que o sangue do cordeiro me cubra. E que o assaltante só enxergou o sangue, não enxergou a pessoa. O sangue do cordeiro cobriu. Eu creio que assim vai ser na minha vida e na sua. O adversário ele vai tentar nos enxergar, vai enxergar o sangue do cordeiro. Glória a Ele Deus. vai tentar nos afligir, ele vai enxergar o anjo do Senhor. Ele vai tentar nos derrubar, ele vai ver a espada desembanhada. Glória a Deus. Ele vai tentar afrontar a nossa família, ele vai ver muros de fogo ao redor da nossa casa. Porque daqui pra frente a nossa guerra vai ser desse jeito. Porque o nosso Deus vai guerrear. Amém. E ele me lembra todas as vezes que eu estou pregando. Da mesma forma
forma que eu fui um muro de fogo e uma coluna de fumaça ao redor do povo de Israel, para tirar eles do cativeiro do Egito, assim eu serei no meio da minha igreja hoje. Uma coluna de fogo e uma nuvem de fumaça, para que eles sejam escondidos dos inimigos. Glória. E eles possam prosperar naquilo que eu tenho derramado. Amém. Igreja, gente. Glória a Deus. Eu creio nessa palavra, coloca de pé, porque hoje eu vou profetizar sobre a sua vida como servo do Senhor. Glória a Deus. E quando te perguntarem assim, como que você conseguiu isso? Que é assim que eu pergunto, né? Não quer saber a trajetória não, só quer saber o final. Né? Quando eu vou me perguntar e te perguntar, como você conseguiu isso? Você vai responder, você quer trilhar o meu caminho? Se você quer dizer que alçar o meu sapato e trilhar o meu caminho, você vai entender como que eu consigo tudo isso. Glória a Deus! E quando a gente sente que a gente já não tem mais força, gente, é a hora que Deus entra com a força dele. Né? Quando ele vê que a gente não está aguentando mais, é a hora que ele entra na nossa luta e nos responde. E a resposta chega. E ela está chegando. Então, levante suas mãos aos céus. Nós vamos profetizar nesse momento, mas eu gostaria que antes disso, eu vou te dar 30 segundos para você passar em um raio-x da sua mente. Apresenta pessoas, apresenta situações, apresenta sonhos, apresenta suas batalhas, apresenta a sua trajetória, apresenta o que tem te feito chorar, o que tem te feito sofrer, apresenta para Deus as suas lutas, apresenta, porque nós vamos profetizar sobre tudo isso. E eu creio que o nosso amanhã já vai ser bem diferente do hoje, porque Deus vai fazer algo a nosso respeito. Deus vai fazer algo por nós que a nossa mão não conseguiu fazer, que a nossa palavra não conseguiu fazer, e que o nosso mover não conseguiu fazer. Mas Ele vai começar a trovejar do céu e o mover dele vai fazer. Porque nós estamos aqui crendo na palavra. Nós não estamos crendo em nada que vem lá de fora, ou nada que foi falado por pessoa. Nós estamos crendo naquilo que o nosso Deus está nos falando. E a nossa fé está centrada em Deus, gente. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, na mesma fé. Porque eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor vai estabelecer nas nossas vidas a partir de hoje. Porque nós cremos, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, e só o Senhor sonda e conhece os corações. Eu peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro a cada oração que é feita, a cada pessoa que é apresentada, em cada petição que está sendo entregue diante do Senhor nesse momento. Eu peço ao Senhor que os sonhos sejam tomados em suas mãos. Eu peço ao Senhor, Pai, que cada família que está sendo apresentada seja colocada no seu altar, para que a honra da segunda casa alcance. Eu peço ao Senhor Deus que os projetos que estão às vezes engavetados por causa do sofrimento sejam tirados de novo, porque eles vão florescer, Pai. Eu creio, Deus, que a oração da igreja está chegando até o céu e que o melhor do Senhor está alcançando as nossas vidas, porque o Senhor está colocando a nossa vida lá no selado, Pai. E aonde for selado, é o Senhor que não vai deixar recuar. Senhor, nós vamos selar sonhos, nós vamos selar cura, nós vamos selar, Pai, uma mudança de vida, uma mudança total na nossa vida. Nós vamos selar o aumento da nossa fé, nós vamos selar, Pai, a nossa vitória, porque a nossa vitória está sendo entregue aqui nessa noite. Aquilo que é impossível ao homem é possível aos olhos e à força do Senhor. Aquilo que é impossível para nós, Pai, é totalmente possível a Ti. O Senhor pega uma pessoa hoje e amanhã ela vai ser outra, porque assim o Senhor está fazendo. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa vida diante do Senhor. Fortalece, Pai, a nossa trajetória diante do Senhor. Minha voz. É no nome de Jesus que nós oramos aqui nessa noite, Pai. Nós profetizamos sobre nossas vidas que a honra da segunda casa será maior.
está clamando aqui sobre cada área da vida deles e profetizando que a tua palavra, Pai, ela não voltará vazia. E nós profetizamos aqui nessa noite a nossa vitória. Nós profetizamos aqui nessa noite a quebra dos cadeados, das algemas, das correntes espirituais. Nós profetizamos aqui nessa noite a vitória sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o Deus de vitória, não é o Deus de derrota. O Senhor já está dando ordem aos seus anjos para visitar esses locais, para visitar esses documentos, para visitar esses papéis, para visitar esses corações, destruindo os corações de pedra e colocando o coração de carne. Nós já cremos aqui no teu poder, no mover do Senhor, na graça do Senhor, sobre a oração dessa igreja aqui nessa noite. Nós estamos, Pai, crendo que o Senhor está determinando a vitória na terra deste povo que está clamando com fé, que a vergonha ficará para trás, que a tristeza ficará para trás, que a humilhação ficará para trás, mas a partir de hoje será alegria, que a partir de hoje será graça, que a partir de hoje será a unção do Senhor sobre a vida de cada um deles, dando eles força, dando eles coragem, dando eles intrepidez para orar e determinar a vitória. E nós cremos e nós ligamos aqui nessa noite essa palavra do Senhor, porque o Senhor tem o poder do céu na terra, debaixo da terra. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. E essa semana terá novidade de vida, essa semana terá mudança, terá restauração, terá, Pai, aquilo que nós determinamos, estamos ligando aqui nessa tarde, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Glorifique Ele.